Que bom que você está com a gente nessa oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor juntos. Queria te convidar a buscar ao Senhor e a declarar diante dele a sua fé naquele que pode todas as coisas. Chama a sua família, chama os amigos. Vamos buscar ao Senhor com alegria e declarar a Ele a nossa adoração. Aleluia. Declara assim, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você nesse momento tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens, com as suas ofertas, com os seus dízimos.
As contas estarão sendo projetadas, o QR Code no seu monitor, no seu smartphone. Você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens nesse momento, querido. Aleluia. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis,
Que bom que estamos juntos para cultuarmos o nome do Senhor. Que bom que você está aqui comigo, com a Igreja Batista Marapendi, nesse culto vespertino, no qual nós estamos pensando especificamente nesse momento e nesta noite sobre a temática que é bem curiosa, né? Os últimos serão os primeiros, né? Isso traz, para quem tem uma história de vida eclesiástica, né? Se você cresceu numa igreja, fatalmente deve lembrar de algumas circunstâncias em que isso foi, por exemplo, evocado na fila do almoço de um retiro, né? Lá no colégio, acampados no colégio, às vezes no CIEP, às vezes no acampamento batista do Estado, né? Da Comissão Estadual, melhor dizendo, e aí está lá a fila do rango, do almoço, da janta, e aí um certo pacato lá solta essa, né? Fura a fila, para os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Ou quando a liderança do retiro faz uma inversão na fila da prioridade para servir, né? Olha, hoje quem vai comer primeiro são os últimos, né? E criava toda uma celeuma que a gente ficava pau da vida na hora, mas hoje a gente dá risada disso, né? A gente ri desses momentos assim. Entra para a história, para a biografia, né? Bom, essa expressão é uma expressão que é encontrada algumas vezes na fala de Jesus, diretamente, e por outras vezes numa forma de colocação que não é bem, não expressa exatamente esta fala, né? Mas expressa a ideia. E eu vou pegar, então, 3 exemplos, dentre os que eu podia pegar. Vou pegar 3 exemplos do Evangelho de Mateus. E aí eu quero ler com você, então, alguns versos, né? Esses 3 versos que eu pego como exemplo. O primeiro deles, Mateus 19, verso 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos, então, serão primeiros. O segundo, Mateus 20, 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. E aí, de uma forma um pouco diferente, Mateus 21, 31. Em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Aqui é a ideia, né? Publicano e prostituta era para a nata religiosa a escória, eles são os últimos. E Cristo está falando que eles estão entrando, então, em primeiro lugar do que a nata religiosa que achava que devia ser a primeira a entrar no reino e está ficando para trás, para os últimos lugares. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui é acertar com essa ideia do primeiro. A ideia aqui, quando se fala em primeiro, é justamente a ideia de ter a primazia, o privilégio, de ser reconhecido por alguém que tem, então, a posse desta mesa de banquete, o reino, seja lá o que for. Então, quando nós falamos em ser os primeiros, nós falamos assim, de ocupar as principais funções de um reino, por exemplo, de um governo. Quando nós falamos de ser os primeiros, são aqueles que chegam primeiro em algum certame, por exemplo, em algum concurso hoje. A ideia é a mesma. Aqueles que, por alguma razão, foram feitos primeiros e, por serem primeiros, eles desfrutam agora de algum privilégio. Jesus, numa parábola, ele vai dizer assim, contando, olha, quando você é convidado para estar com pessoas importantes na mesa, do governador, do rei, não vá sentar lá perto da figura importante, pegue os últimos lugares. Novamente, os últimos serão os primeiros. Não pegue os primeiros, porque pode ser que aquela pessoa importante mande você lá para os últimos lugares. E aí haja, então, a vergonha do rebaixamento. É melhor você ficar nos últimos e ter
e fazer o upgrade, né, da classe, sair da classe econômica, da rabeira do avião, e ir para a classe executiva lá na frente. É melhor você fazer isso. A ideia ali é essa, então, de você ter o privilégio, ter a primazia. Eu me lembro uma vez, em 2022, foi um negócio assim, bem complicado. As pessoas não sabem disso, né? Mas eu só estive lá no Palanque com Lula, em São Gonçalo, no Clube Tamoio, porque antes eu tive, em julho, com um advogado que me chamou para ir para um evento que está promovendo, e era um evento que ia ter o deputado Hélio Lopes sendo homenageado, que é um bolsonarista, né? E aí, assim, eu fui para o evento por causa desse advogado que eu conheci o falecido pai, e eu fui lá para dar falei assim, vou ficar aqui no último lugar, vou sair mais cedo. Eu nem ia, mas acabei indo. E aí eu fui chamar para compor a mesa, para falar e tal. Aí tinha no evento um pastor que estava me convidando para estar com o governador, e eu correndo disso, né? E quando ele me viu lá, falou assim, então agora você vai ter que passar com o governador também. Aí eu falei, caramba, um abismo chama o outro. Aí eu vou lá e vou conversar com o governador. Na verdade, não foi uma conversa, foi um café da manhã. O que valeu foi conhecer o Palácio Guine, lá nas Laranjeiras, né? Com uma museóloga de plantão que foi mostrando para mim cada detalhe do palácio. Para mim foi um privilégio conhecer aquele espaço, as obras de arte que lá estão. Mas lá no café, então, a mesa dos 21 lá do Guine, e eram 21 líderes religiosos, e eu fui colocado à direita do governador. E quando a pessoa falou que ia me colocar ali, eu falei assim, não, eu posso ficar em qualquer lugar, me deixa lá. Tem gente que está querendo disputar tapa esse lugar, eu não preciso disso. Não, mas é você que vai ficar ali. No fim, uma pessoa viu a mesa quase toda completa, eu fui o último a entrar praticamente na sala, no salão, e aí, eu estava aproveitando a visita técnica, né? E aí, um transeunte lá, um líder, vê o lugar vazio lá do governador e vai igual a flecha. E aí, quando ele chega lá, ele vê o papel com nome diferente, ele sai assim, ou seja, sai envergonhado, né, para caçar o seu lugar. E dali eu entro e vejo ele saindo, né, para caçar o lugar dele. Para mim, sempre assim, você troca comigo? Eu falo, claro, à vontade, é seu desde a eternidade, fica aí. Mas exatamente isso, né? Eu estou ilustrando para você como é que as pessoas disputam um lugar e que às vezes passam vergonha com isso por causa do privilégio de ser o primeiro, o mais próximo de uma figura de estamento de poder, né? Quem me conhece sabe que eu nunca liguei para isso, então isso não faz diferença para mim. Eu sempre fiquei buscando os últimos lugares, sempre fiz isso. Em São Gonçalo eu fiz isso. E fui achado lá, no cantinho onde eu estava, que não era a área reservada para os pastores, para você ter uma ideia. Bom, isso posto, então, vamos lá, vamos entrar no texto, então. Nós lemos aqui 3 textos, né? Qual é a primeira estação os últimos serão os primeiros? Esse texto tem a ver com a passagem conhecida como o encontro do jovem rico com Jesus. E nesse encontro, logicamente, aquele homem não consegue ter uma conversa, a conversa não chega ao termo que aquele homem gostaria que chegasse, e ele sai triste e tal, e aí começa uma querela entre os discípulos. Mas espera aí,
Se o rico, que é, para nós, abençoado por Deus, alguém que desfruta da presença plena de Deus na vida, por isso é rico, não consegue, o que vai ser da gente? Nós estamos lascados, né? Para que nós estamos aqui servindo a Jesus e tudo mais? E aí, meu querido e minha querida, o que acontece é uma coisa interessantíssima. Jesus dá uma lição para eles, falando assim, olha, ninguém que ha deixado família e as coisas para trás que não receba mais no reino de Deus, né? Aqui no reino de Deus e tudo mais. E aí ele vai dizer no final assim, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aqui, logicamente, Jesus está propondo uma inversão teológica gravíssima na compreensão daqueles homens sobre quem tem a primazia, o privilégio de estar com Deus, ou quem tem a primazia e o privilégio de estar perto de Deus. Essa inversão se dá justamente porque Jesus está falando aqui uma coisa muito importante. Ele tira a riqueza como um sinal de salvação. Ele tira o fator bem-sucedido como um sinal de aprovação divina. E com isso ele promove uma inversão. Veja, em todo o tempo na história das comunidades religiosas, normalmente, uma pessoa abastada, rica, ela recebe um tratamento especial. Está muito em voga ultimamente essa ideia de assento VIP em algumas igrejas, né? Uma área VIP para os famosos, influencers, jogadores, outras coisas mais. Não, aí tem um lugarzinho dele garantido, que é um lugarzinho que ninguém incomoda ele, que é só gente da laia dele, como ele, como ela, e eles ficam ali, não podem ficar no meio do povo. Uma distorção clara. Quando nós lemos a Epístola de Tiago, você vai perceber que lá há uma condenação seríssima em relação à acepção de pessoas pelo padrão financeiro, pelo padrão econômico. A igreja, quando chegava uma pessoa pobre, ela procurasse seu lugar. Mas quando chegava uma pessoa abastada, reconhecidamente abastada naquela sociedade, a igreja procurava fornecer e disponibilizar na mesma hora, mesmo que o lugar tivesse ocupado, dava-se um jeito de tirar aquela pessoa dali, aquelas pessoas dali, para que esse abastado e esse abastado sentassem em lugares de primazia. Jesus está falando aqui, primeiramente, que os ricos não entrarão primeiro no reino dos céus por serem ricos. E ele está propondo uma mudança radical na compreensão teológica para afirmar a igualdade que há das pessoas diante de Deus. Deus não nos examina a partir do nosso bolso. Deus não nos conhece a partir do nosso contra-cheque. Deus nos conhece a partir do nosso coração. Guarde bem isso, meu irmão e minha irmã. É exatamente isso que está sendo falado aqui. Então, aqueles que achavam que tinha primazia vão ficar surpresos em descobrir que a riqueza deles não compra o favor divino. E é isso que Jesus deixa claro na conversa. O que aquele cara queria? Quanto é que é a vida eterna? E Jesus falou assim, você quer mesmo pagar? Está disposto? Vamos ver se você é fera mesmo. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue.
Ele fala, mas tudo? Aí não dá. Então, os primeiros que ficam para os últimos são os ricos, porque eles acham, por serem ricos, terão a primazia. Eu não estou aqui falando contra a riqueza, eu sou contra um rico que se volte só para si mesmo. Mas acho importante que haja pessoas abastadas no meio do povo de Deus que olhem para o dinheiro como servo e não que sirvam ao dinheiro. E que, dessa forma, coloque o dinheiro a serviço do reino de Deus. Isso é extremamente importante. O segundo quadro está em Mateus 20, verso 16. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. É a parábola da vinha. Jesus conta, então, que um homem tinha uma vinha e precisava fazer a colheita. E aí ele não tem funcionários suficientes. Ele vai até a cidadela, né, a vila, vai na praça principal, encontra umas pessoas lá desocupadas, convida eles, isso bem cedo, tá? Às 6, 7 da manhã. Convida cada um deles a combina o preço, a trabalhar na vinha, os caras topam e eles vão e trabalham o dia todo. Ao meio-dia, aquele senhor então vê que a colheita é maior do que ele pensava, então ele vai de novo na praça, encontra outras pessoas desocupadas, contratam-os por um preço e leva lá para a vinha, trabalhando, e no final da tarde ele vê então que está precisando de mais gente, então ele vai lá e contrata outros para o mesmo lugar, mais pessoas ocupadas. A gente pode perceber aqui que a parábola é uma parábola contada em uma situação de crise, de empregabilidade, porque as pessoas estão desocupadas, o empresário, o fazendeiro encontra sempre pessoas desocupadas, nunca está em emprego, sempre está desocupado. Então, há uma crise de empregabilidade nesse momento aqui, nesse contexto. E ele, então, combina o valor e esses caras vão trabalhar. Fim do dia, ele orienta ao seu funcionário a pagar a todos o valor que ele combinou, que só cada grupo sabia, e ele, né? E, no fim, o valor era o mesmo para todos. E ele combina pagar os últimos primeiro, até chegar nos trabalhar o dia inteiro. E aí, como o dia inteiro vê que recebe a mesma coisa, o cara que trabalhou 1 hora e meia, 2 horas, os caras ficam dois, você fala, mas peraí, o que é isso? Eu trabalhei o dia inteiro e ganhei X. O cara trabalhou 1 hora e meia e ganhou a mesma coisa que eu. E aí o dono da vinha fala assim, olha, eu não paguei o que eu combinei com vocês? Pagou. Se eu quiser pagar a mesma coisa que eu combinei com vocês para esse outro grupo, eu não posso pagar? O dinheiro não é meu? Ah, sim, pode. Então, qual é o problema? E aí Jesus vem então e fala assim, ó, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque os primeiros chegaram mais cedo para o trabalho e receberam depois. Mas o pagamento foi o mesmo para todos. Eu gosto de ler esse texto, entre outras chaves de leitura possíveis, né? Eu gosto de ler esse texto com a ideia do servo, daquele que está envolto na atividade ou nas atividades em prol do reino de Deus. E uma vez que nós estamos envoltos em prol do reino de Deus, não cabe a gente questionar se alguém vai ter a mesma paga. Espera aí, como é que é isso? Eu vou receber uma mansão e aquele cara que converteu no leito hospitalar na última hora, não fez nada para Deus, vai também receber uma mansão? E aqui, a mansão é uma figura de linguagem, tá? Eu não tenho nada de cima de mansão, não.
A questão toda aí, para nós, meu irmão, minha irmã, é justamente essa ideia de ficar querendo medir quem tem a primazia. Não, se eu cheguei primeiro, a janela é minha. Como é que a janela vai ser do cara que chegou depois? É o famoso conselho do Romário, né? Para os jogadores novos da seleção que estavam sendo convocados, recém-convocados, o famoso conselho do Romário. Então, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Isso tem a ver com o servo, aquele que serve a Deus até o fim, aquele que serve a Deus do início ao fim, aquele que serve a Deus perto do final até o fim, mas que todos são encontrados nesse final. E a nossa paga, vamos dizer assim, é o mesmo valor, que é a salvação que nós temos em Jesus. E tem gente que acha que pode reclamar. Não, eu tenho que ter a salvação, mas alguma coisinha. Meu querido e querida, a grande marca do céu em Apocalipse é que Jesus será tudo em todos. E que, portanto, não haverá religião institucional. O servo, meu querido, ele não está preocupado em ser o primeiro. Porque o servo, no padrão de Jesus, o ministro, no padrão de Jesus, aquele que ministra, ele está preocupado em não faltar ninguém, e não deixar ninguém de fora. Então, ele serve a todos e todas. A terceira citação, então, que nós vamos ler, está em Mateus 21, verso 31. Fala da parábola dos 2 filhos, vai dizer assim: em verdade, dirigiu que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Qual é a parábola? Ele conta no verso 28. Um homem tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. E o pai falou ao outro filho a mesma coisa. Ele disse: sim, senhor, mas não foi. E aí a pergunta de Jesus: quem fez a vontade do pai? E aí todos falaram: o primeiro, mesmo querendo, mas ele foi lá e fez. Então Jesus disse: então, olha aí, ó. Estou dizendo para vocês que os publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, quando João Batista, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, novamente, o que está em jogo aqui, isso aqui já é um preâmbulo para o que vai acontecer logo depois na parábola do grande banquete, em Mateus 22, que vai exatamente dizer isso: olha, os convidados não eram dignos. Houve um convite para as pessoas e eles não quiseram, as pessoas não quiseram responder afirmativamente. Então, manda chamar todo mundo, os valados, está nos valados da rua, da vida, e traz, diz o rei. E aí a casa se enche e o banquete, então, acontece. Novamente, aqueles que achavam que tinham a primazia ficaram para trás, porque aqueles que esses religiosos chamavam de indignos que foram, entre aspas, capturados pelo reino de Deus, foram acolhidos pelo reino de Deus. Porque é uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você precisa colocar na sua cabeça.
A primeira coisa que tem que acontecer para que você se torne alguém que participa da mesa do rei, alguém que está lá no banquete, a primeira coisa que tem que acontecer, sabe o que é? A primeira coisa que tem que acontecer é você se achar indigno. Porque a dignidade está toda em Jesus. E naquilo que ele ensinou e naquilo que ele fez. Por isso que aqueles que são dignos sempre me dão desculpa. Hoje eu não posso. A minha agenda está ocupada. Trabalhando demais. Eu não tenho tempo para isso. Para isso. Mas quando a pessoa se considera indigna, mas como eu vou? Quem sou eu para receber um convite desse de participar da mesa do rei? Aí essa pessoa está pronta para o Evangelho. Esse é o atestado de Mateus 21. A parábola dos 2 filhos. E esse é o reflexo de Lucas 15. Quem é o povo primeiro de Jesus? Quem estava sempre pronto para ouvir Jesus eram os pecadores, os publicanos, as prostitutas, aqueles que o sistema religioso abominava. Mas eles estavam sempre prontos para Jesus. E o sistema religioso, aqueles que eram os primeiros, vamos pensar aí na figura do sumo sacerdote, Anás e Caifás. Quando você olha para eles, não são eles que estão por trás da condenação de Jesus? Então, perceba, meu querido, no primeiro, os últimos serão os primeiros, no primeiro texto, tem a ver com a riqueza. O rico, não é o rico por ser rico que ele vai ser o primeiro. Ele está acostumado a ser o primeiro aqui nesse mundo. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. Porque Deus não olha contra-cheque, Deus olha o coração. A segunda é a palavra da vinha, que fala, então, do servo. A dimensão do serviço. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Não estamos aqui para medir a quantidade de horas trabalhadas, nem para reclamar uma recompensa maior, porque a gente acha que merece. Nós estamos aqui para servir na consciência de que este valor já foi acertado conosco quando nós, então, aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. E agora há uma constatação de que os pecadores, aqueles que se veem como pecadores, estão entrando, que eram os últimos a serem alcançados numa lista de prioridades. Eles estão entrando no reino de Deus à frente dos religiosos mais, entre aspas e muitas aspas aí, mais santos. Porque Deus aí está olhando para o quebrantamento do coração, para a sede da alma. Se há uma coisa que o pecador tem, é sede de Deus, sede da graça. Porque sabe que o pecado é água em cisterna rota, rachada. Quanto mais peca, mais vazio fica. Em compensação, a graça de Deus é aquilo que alimenta. E no minimalismo de Lucas 16, Jesus expressou que uma gota da graça de Deus podia fazer com que o inferno do rico se tornasse abrandado, ou que a experiência infernal do rico virasse, então, um céu, com uma gota da graça.
Deus está olhando corações quebrantados. E não aquele ou aquela que acha que, por saber mais do que os outros, ou por defender mais do que os outros, ou por saber se posicionar melhor do que os outros, que tem algum destaque em especial. O que Deus quer, meu querido e querida, é um coração quebrantado. Vamos orar? Ó Deus, quebranta cada um de nós, que o Senhor nos encontre dispostos e com sede do Senhor para sermos alimentados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sempre servirmos sem querer mensurar recompensas ou querer algum tipo de justificação ou reconhecimento maior do que aquele que o Senhor nos dá, testificando com o Teu Espírito ao nosso Espírito que nós já somos filhos do Senhor. E nós pedimos, Deus querido, que o Senhor abençoe a cada um nesse instante. E que o Senhor ajude a gente a aprender a ser os últimos. Porque esses encontraram graça e favor. Esses souberam o que é o propósito da vida. E que assim seja com a gente também. Que a gente aprenda a servir uns aos outros e a sermos servos do Senhor neste mundo. É o que nós oramos em Jesus. Amém. Não esqueça, meu querido, de orar pela paz do mundo, pelos enfermos da igreja. Você que é membro, recebe constantemente a agenda de intercessão da igreja, de oração da igreja, com os nomes, os pedidos. Não deixe de orar por nenhum deles. Nós estamos aqui na intercessão, tá bom? Lembrando a você, o nosso culto de quarta-feira é às 8 da noite. Ele é um culto ao vivo, com um chat aberto, para ter cabide de oração, para ter interação, pergunta, comentário sobre o estudo. Domingo de manhã, às 10h10, nós temos a escola dominical, que está em recesso, mais 11 horas o nosso culto presencial, e às 18h30 sobe esse culto, um culto gravado, como esse aqui, que você ora participa. Tá bom? Que Deus te abençoe, paz e bem.